Olá pessoal, tudo bem? Bem, estamos aqui gravando o nosso webinário sobre os riscos jurídicos do médico residente, com grande satisfação, após aguardar um considerável tempo. Vamos tratar desse tema, ao qual eu preparei uma aula. Muito bem. Quem está no Instagram, justamente em razão do formato do Instagram, a gente teve que usar uma câmera diversa. A todas as outras plataformas nós vamos estar aqui pela webcam, a qual também vou transmitindo os slides que eu preparei, os quais bem demonstram o que eu quero falar. Mas, de toda forma, posteriormente eu vou disponibilizar esses slides, de modo que também quem for do interesse, quem estiver no Instagram vai poder vê-los, baixá-los, etc. e tal. Muito bem, então aqui estamos. Quais os riscos jurídicos dos médicos residentes e como se prevenir deles, que também é um fato, é um dado fundamental, posto que é a nossa matéria de estudo e nós vamos tratar disso fartamente hoje. Bem, antes de mais nada, é fundamental que nós consideremos o que é a residência médica enquanto atividade sob o ponto de vista legal. Então, é justamente por isso que eu destaquei aqui o artigo 1º da Lei 6.932 de 81, que define a residência médica nos seguintes termos: constitui modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos sob a forma de cursos de especialização caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. Pois bem, a partir desse momento a gente já tem os dois paradigmas que, de fato, dão início a essa polêmica. Por um lado, esse artigo 1º desta lei, ele define de fato a residência médica não como um trabalho, não como outra coisa, senão como uma modalidade de ensino de pós-graduação. Isto é, principalmente visa melhor educar os médicos que, apesar de formados, ainda tem que, como eu posso falar, afinar alguns saberes práticos, não é? Mas, por outro lado, nós também temos a questão da orientação. Então, eles fazem referência aos médicos que orientam esses residentes como pessoas as quais deveriam ter especial qualificação ética e profissional. Não seriam quaisquer médicos, mas os médicos preceptores deveriam verdadeiramente ter esses atributos. E é justamente aí que tem um ponto, né? Então, se de um lado você tem um médico já formado, está ali realizando algumas atividades, outro você tem um médico que, de certa forma, está numa condição melhor e deveria, talvez, ter responsabilidades maiores. O ponto é, em havendo erro médico e desse erro médico surgindo dano a alguém, quem deve ser responsabilizado por isso nas esferas civil, administrativa e criminal? Bem, é isso que a gente vai estudar hoje, basicamente. Não à toa eu destaquei aqui os pareceres das maiores autoridades no assunto. Destaquei tanto os conselhos de medicina quanto alguns doutrinadores do ramo jurídico. O primeiro que eu destaquei aqui, o primeiro parecer, é justamente do CREMESP. O CREMESP, como bem se sabe, é um conselho o qual tende a ser bastante duro com relação à responsabilidade dos médicos e isso se dá justamente no sentido, acho que, de melhor disciplinar a atividade e de valorizar a própria classe, né? Então, o que diz o CREMESP a respeito do tema? Vou fazer a leitura aqui. Quem tiver no Instagram não vai poder ver, mas, como eu já disse, pode baixar o slide. A residência médica se constitui em modalidade de ensino de pós-graduação, aquilo que nós já havíamos dito. Mas vamos lá, vamos para o ponto fulcral aqui. Assim sendo, residentes não devem assumir atribuições sem supervisão, devendo ser realizadas somente se houver um preceptor diretamente responsável pelo treinamento. Entretanto, apesar do treinamento do residente ser de responsabilidade de um preceptor, o primeiro não estará isento de culpa no caso de, por seu descuido, ser prejudicada a saúde do paciente. Segue. No que tange à responsabilidade ética do preceptor por atos médicos realizados por residentes sob a sua supervisão, entendemos que tal responsabilidade é consequente ao caráter peculiar da tarefa da preceptoria. Portanto, aqui vamos destacar, tanto o médico residente quanto o preceptor estarão passíveis de responderem ética e juridicamente em casos de infringências éticas comprovadas. Como vocês podem observar,
é um parecer que é um tanto inconclusivo, porque, de fato, com relação às 1000 possibilidades em que um ato por equipe, no qual estejam participando, respectivamente, o médico residente, bem como o médico preceptor, as coisas podem se dar de formas muito diversas, né? Então, no final das contas, o CREMES acaba dizendo óbvio, né? Então, eles podem ser responsabilizados, são passíveis de responderem ética e juridicamente nesses casos. Então, mas fala que existe a possibilidade de ambos serem responsabilizados, mas não determina em que ocasiões isso pode se dar, quais são os fatores que, de fato, determinam a responsabilidade de um ou do outro. Aqui eu destaquei também o parecer do CFM, o qual já é um pouco divergente, já tem alguns outros aspectos com relação ao do CREMESP. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Por último, entendemos como considerado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba que haverá a prática ilegal da profissão de médico se os acadêmicos de medicina não forem supervisionados diretamente, com a consequente responsabilidade daqueles diretores por essa ilegalidade. Segue. Agora, não, perdão, não segue não. Esse foi um parecer um pouco antigo já do CFM, já das décadas de 90 e 2000. O que a gente entende, o que a gente observa muito com relação ao tema que a gente está estudando aqui, é que, acho que até pela expansão de números de faculdade de medicina, já não se tem a fé, já não se bota a fé de outrora nos médicos residentes. A despeito de serem profissionais formados, graduados, após 6 anos de estudos, já não se crê que eles teriam capacidade plena de fazer um tratamento, de executar um determinado procedimento, e justamente em razão disso diminui-se a autonomia destes, da mesma forma que a sua responsabilidade ética e jurídica também é reduzida. Então eu destaco aqui uma manifestação de 2015, no qual o CFM, observando o parecer da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que, como vocês bem sabem, é de fato uma especialidade muito visada em processos e procedimentos éticos. Então, justamente levando em consideração o que diz a SBA, fala o seguinte num caso específico, né? Vou fazer a leitura. Para a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, em casos de cirurgias, o preceptor deve estar sempre presente, deve sempre se fazer presente para orientar e supervisionar. Até aqui não há nada de novo, porque, como vocês viram nos pareceres anteriores, isso também era demandado. Mas vamos lá. Independentemente de ser um R1, um R2 ou R3, é a prioristicamente irregular, pois, em que pese o residente ter direito ao pleno exercício da profissão de médico, o mesmo encontra-se submetido ao regime da residência médica, assumindo ser imperito na especialidade que está aprimorando, devendo necessariamente ser supervisionado. Segue. Saliente-se que, em estando ausente o preceptor e ocorrendo erro médico do residente, responderá o médico preceptor pelos danos causados na medida de sua culpa invigilando, tendo em vista que o objetivo dos programas de residência médica é dar aperfeiçoamento médico sob treinamento dirigido, não sendo admissível que as cirurgias sejam realizadas sem a presença do preceptor na sala cirúrgica em tempo integral. Então aí a gente tem que observar um termo que foge um pouco do vocabulário médico e que é típico da responsabilidade civil, né? Então, a tal da culpa em vigilando. Nós falamos em culpa em vigilando, uma culpa própria daqueles que têm um cargo, têm uma função típica de gerência, né? Alguém que deve monitorar, orientar. E é justamente o que acontece com relação aos preceptores, que devem fazer isso com relação aos seus residentes. Então, quer dizer, ele tem uma posição de garante ali. E justamente nesses termos, o professor Miguel Kifuri Neto, que é um dos mais respeitados doutrinadores do direito médico brasileiro, aponta o seguinte: eventualmente, o preceptor de residência médica poderá responder solidariamente caso permita que um residente de primeiro ano, um R1, por exemplo, realize ato da especialidade considerada para o qual ainda não se encontra habilitado. Portanto, o residente é considerado imperito. Então, o que a gente vai observar é que, de fato, a maior parte da responsabilidade é sempre do preceptor, o qual tem uma condição especial, como a própria definição legal estabelece, e que também, cada vez mais,
diminui-se a autonomia dos médicos residentes. Pois bem, gente, até aqui a gente tratou das responsabilidades ética e civil, e cujas punições se dão no campo das indenizações e de limitações ao exercício da medicina. O que eu gostaria de tratar agora, ainda em termos teóricos, é da responsabilidade criminal. As ciências criminais, justamente por tratarem de bens mais fundamentais da vida, ou de tratarem bens assim de maior vulnerabilidade ou maior importância, tem alguns princípios norteadores diversos dessas áreas que nós tratamos até aqui. Eu vou citar aqui uma observação feita pela professora Maria Luísa Gorga a respeito do tema. Analisando a questão à luz do Código Penal, é evidente que a responsabilidade pelo fato recai sobre aqueles que lhe deram causa. Dessa forma, na prática do ato que ocasionou lesão a bem jurídico, o residente, via de regra, será responsável por suas ações ou omissões, bem como será o preceptor, posto que o seu dever é zelar pelos pacientes a seus cuidados e vigiar as condutas dos residentes. Bem, até aqui não é dito nada de novo, até se assemelha ao parecer do CREMESP. Mas ela continua. Por outro lado, caso o residente atue seguindo orientações do preceptor e no estrito cumprimento destas ocorram danos ao paciente, poderá ser excluída a responsabilidade do residente caso se verifique, no caso concreto, que lhe era impossível prever o resultado confiando nos conhecimentos do seu preceptor. E mais, o preceptor responde tanto pelas suas orientações como por sua omissão em fiscalizar os atos de seus residentes, podendo mesmo responder exclusivamente por eventos lesivos que venham a ocorrer. Então, o que a gente observa aí é algo que vai nortear todo o nosso estudo. Qualquer tipo de discussão a respeito da responsabilidade dos médicos residentes ou do preceptor, dos preceptores ou da equipe, é abarcado por aquilo que nós chamamos de responsabilidades por atos em equipe. Existe sempre uma equipe nesses casos, não é? E, nesse caso, nós temos um princípio que norteia essas relações, que é o princípio da confiança. Ele basicamente descreve o seguinte: em qualquer ato por equipe, você tem sempre como premissa fundamental o entendimento de que todos os envolvidos são capazes de desenvolver a sua atividade de forma mais hábil possível, respeitando a ciência médica no seu estado mais avançado, a chamada lex artis. Então, um exemplo tradicional nesse sentido é o seguinte: numa mesa de cirurgias, você tem o cirurgião e você tem o anestesista. Um deve ter plena confiança de que o outro vai exercitar o seu ofício e a sua especialidade da melhor forma possível. Não cabe ao cirurgião entender as minúcias do que o anestesiologista está fazendo, nem vice-versa, o anestesista, perdão. E agora o ponto é, eles só poderão ser responsabilizados um pelo outro caso exista um erro grosseiro e que cada um deles deveria notar logo de início. A despeito do anestesista estar focado numa área e o cirurgião em outra, existem algumas coisas que ambos são responsáveis por notar, por se tratar de algo muito evidente. É claro que, nesse caso, ainda nós temos uma relação no qual você tem dois médicos de capacidades iguais, por assim dizer. Você tem dois especialistas, né? Mas nós devemos também considerar alguns outros fatores, como eu destaquei aqui. Então, questões como hierarquia, grau de conhecimento, previsibilidade do erro. No caso que a gente está estudando, por óbvio, o residente e o preceptor não estão em situação igual. O preceptor, como a própria lei destaca, seria alguém de elevada qualificação ética e profissional. E justamente por isso a gente deve levar em consideração alguns dispositivos do nosso Código Penal. No caso, eu destaquei primeiro 2 parágrafos do artigo 20 desse diploma, que eu vou fazer a leitura. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa
e o fato é punível como crime culposo. Bem, a gente tem que focar aqui no primeiro trecho, não é? Então, você tem uma certa circunstância no qual você talvez tenha um médico preceptor indicando exatamente o que deve ser feito. No parágrafo 2º, responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Então, aqui você não tem um terceiro, eventualmente, que cria uma circunstância ou dá uma ordem que justamente faz com que o erro ocorra. No artigo 22 do mesmo diploma, muito obrigado. No artigo 22 do mesmo diploma, estabelece-se o seguinte: se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Aí da mesma forma, não é? Enfim, todos esses artigos, eles justamente observam situações no qual uma certa pessoa com um grau de influência determina um erro, um dano e até mesmo um crime. E é isso que nós temos que ter em mente, ok? Bem, até aqui nós tratamos estritamente de teoria. Nós levamos em consideração, claro, a lei que é cogente, que deve ser respeitada. Nós levamos em consideração pareceres, né, em abstrato. Agora nós vamos observar como as coisas de fato são resolvidas, tanto nos tribunais, na área civil, na área penal, bem como pelos conselhos de medicina na parte ética e profissional, ok? Então, vamos lá. Primeira parte, responsabilidade civil. Nesse trecho, eu me servi de um estudo estatístico incrível que foi desenvolvido pelas doutoras Ana Tomi Nakayama Kuraushi, são nomes difíceis de ser pronunciados, a Mônica Vieira da Mota Piacek, também não sei exatamente o nome dela, e o último, um nome mais simples, a Márcia Vieira da Mota. Pois bem, o estudo delas funcionou da seguinte forma: elas catalogaram 85 acórdãos referentes à responsabilidade civil que tramitaram no Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui eu fiz um recorte do estudo, no qual justamente abordam-se as especialidades que são mais alvo dos processos em se tratando de residência médica. A gente pode observar que, como acompanha a responsabilidade civil dos médicos em geral, a obstetrícia e a ginecologia realmente estão muito à frente justamente por serem procedimentos invasivos, né? Tratarem realmente de questões muito sensíveis. Vamos lá, vamos então observar alguns trechos muito importantes desse estudo. Primeira questão. Em 14 acórdãos, o residente foi chamado a responder sem o responsável por sua supervisão, porém juntamente com o hospital. Nos demais, respondeu com outras pessoas da equipe ou do serviço. Preceptor 4 vezes, professor do programa 6 vezes, médico especialista 3 vezes e chefe do setor também 3 vezes. Nos casos em que foi chamado a responder sem a equipe, em 8 houve entendimento de que não teve culpa na conduta do residente. Em 4, por questões processuais, não foi julgado. E em 2, sua conduta foi considerada culposa. Em um caso, muito embora o residente tenha respondido sozinho pela sua conduta em hospital, outros médicos compuseram a lide, médicos que atenderam o paciente em outras instituições. Então aqui já é um dado muito interessante, porque quando o médico residente esteve sozinho, não teve equipe ao seu lado, em 8, né, parte considerável, ele não teve sua culpa considerada. Em 4 desses, ele não teve o seu processo julgado por questões de processo. Isso quer dizer o quê? Então, pode ser em razão de prescrição, pode ser em razão de algum tipo de irregularidade no rito. E em apenas 2, ele teve a sua conduta tida como culposa. Vamos lá, seguindo. Das 4 lides em que respondeu com o preceptor, uma foi extinta por desistência do autor e nas demais entendeu-se que a culpa seria do responsável pelo treinamento.
Das que respondeu como professor, em apenas um caso, considerado de erro grosseiro, foi responsabilizado junto ao mesmo. Tratou-se de erro de diagnóstico de laboratório, em que o residente e o professor removeram baço, vesícula e estômago de paciente pelo laudo errôneo de malignidade. Então vocês vejam, né? Isso bem ilustra a questão dos atos por equipe. Então, se tratando de erro grosseiro, era necessário que um médico formado tivesse condição de apontar para o seu preceptor que havia algo de errado ali, sobretudo em se tratando de diagnóstico de laboratório, né? Então, é um erro verdadeiramente de interpretação desse diagnóstico, né? De interpretação desse dado empírico, e é justamente por isso que ele foi condenado. Quando da avaliação da conduta junto a outros profissionais do serviço, 20%, como especialistas ou chefes do setor em que as decisões não descrevem hierarquia acadêmica, entre os profissionais, os residentes foram condenadas em todas, sempre com com averiguação da culpa. Então, negligência, imperícia ou imprudência. E isso é um dado muito importante, né? Como a satisfatória descrição da hierarquia faz toda a diferença nesse caso. Se o médico residente é posto em grau de igualdade, a gente está tratando como se ele fosse o cirurgião analisando o anestesista e vice-versa, e não é. Pois bem, agora tratemos da responsabilidade criminal. Então, esse trecho ele não tem uma jurisprudência muito ampla. Então, eu consegui encontrar alguns acórdãos, mas que eu acho que bem demonstram aquilo que a gente encontrou na teoria, não é? Um primeiro acórdão aqui, eu selecionei um do Superior Tribunal de Justiça. Vou fazer a leitura de forma por extenso aqui. Então, trata-se de um habeas corpus. Nesta linha, indicando as provas coligidas, sem discrepância, a começar pelo laudo do Instituto Médico Legal, excludente da falta de observância de regras técnicas ou omissão de cautelas em tratamento médico, passando pelo depoimento do médico residente que, no ponto, afirma não haver realizado nenhum procedimento, no caso uma citoscopia, na presença do acusado, preceptor responsável pelos residentes da clínica de urologia, que fez apenas acompanhamento indireto do doente. Vamos já para o próximo trecho. É que tão certo e evidente a prova, excludente da prática pelo paciente, o médico preceptor, isso é algo importante que nós entendamos, sobretudo quem não é do direito. O termo paciente dentro do contexto do habeas corpus é diverso do paciente de um ambiente hospitalar. Nesse contexto, ele é aquele a quem o habeas corpus socorre. Então, esse paciente, o médico preceptor, por quem o habeas corpus foi impetrado, ele é excludente a prática por ele de qualquer ato, ação ou omissão de negligência, imprudência ou imperícia, que não é possível outra conclusão senão a de sua completa inocência, revelando-se a ação penal como um mero constrangimento. Pois bem, o que ficou muito claro nesse caso é justamente que ele não teve ele não deu nenhum tipo de orientação, provavelmente estava solitário no polo passivo da ação, e ele não fez senão acompanhamento indireto. Então aqui nós temos um acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual eu vou fazer a leitura também. É uma lesão corporal decorrente de erro médico, né? Então, realização de cirurgia para retirada de órgão da vítima, no caso a faringe. Exame com resultado negativo para neoplasia maligna do paciente. Aqui falta a pontuação. Lesão que decorre da inobservância de regra técnica da profissão. Utilização de falsos exames apontando resultado positivo para neoplasia para justificar a cirurgia. Crime de uso de documento falso caracterizado. Como a gente pode observar aqui pela ementa, no caso, o médico ou a médica foram salvos pela prescrição. Mas aqui a gente vai ter uma descrição um pouco mais clara do que aconteceu. Então, a apelante foi processada por ter, em 22 de maio de 2002,
exercendo a profissão médica, ofendido a integridade corporal da vítima, Jair Tucunduva, removendo sua laringe, causando-lhe assim lesões de natureza gravíssima e por ter, na mesma época, feito uso de documentos particulares falsos indicativos de câncer, exibindo-os aos médicos, vítima e familiares, como se legítimos fossem. Então, você pode ver aqui que ela justificou uma determinada cirurgia usando de documentos que faziam indicações diversas das reais. Segundo apurado, a apelante na condição de médica e diante de alguns exames clínicos e relato da vítima, que se queixava de disfonia, disfalgia e aumento de volume do pescoço, desconfiada que se tratava de câncer e sem realizar o prévio exame laboratorial para a confirmação do diagnóstico, com auxílio de um médico residente, submeteu o paciente à cirurgia de retirada da laringe. Então, vocês veem aqui que é um típico caso de negligência, né? Que ela foi precipitada e já submeteu o paciente a essa cirurgia. O órgão retirado foi submetido a exame de anatomopatológico, que constatou a ausência de malignidade. Então, posteriormente foi visto que ela cometeu um erro. Então, posteriormente questionado sobre esse procedimento, o apelante afirmou que havia exames anteriores indicativos de câncer e apresentou falsos exames. Enfim, aquilo que a gente observou, inclusive usou do logotipo de laboratórios. Então, o que ficou claro aqui, que ela estava na qualidade de preceptor do médico residente, o tal do Fernando. Vamos lá, segundo trecho aqui. Consta haver o residente realizado uma citoscopia em Avelino sem as cautelas devidas, mediante a introdução de uma sonda sem asepsia, causando-lhe pertinente... perdão. Esse aqui é já o próximo acórdão. Então, enfim, o que ficou muito claro desse acórdão, que também estava realmente aqui na posição de preceptor, é que o médico residente aqui ficou por fora, porque de fato quem teve a decisão determinante foi ela. Aqui a gente pode fazer inclusive uma analogia com um instituto do direito criminal, que é o domínio do fato, né? Então quem tinha o controle sobre a situação de fato era a médica preceptora, provavelmente o residente aqui só auxiliou, aliás, como está bem descrito, né? Ele auxiliou na cirurgia e provavelmente desconhecia essa tomada de decisão dela. Então, ela chegou, pode não ter comentado como fez o diagnóstico, simplesmente falou, vamos fazer a cirurgia. Ele acreditou nela, o processante aqui nem mesmo considerou o risco. Agora sim, o segundo acórdão, né? Que de fato é um outro procedimento. Novamente, um procedimento vinculado à urologia, não é? Então, na qualidade de preceptor do médico residente Fernando Parma Marciano, o paciente teria dispensado os tratamentos devidos ao senhor Avelino. Então, vamos lá. Consta haver o residente realizado uma citoscopia em Avelino, sem as cautelas devidas, mediante instrução de uma sonda sem asepsia, causando-lhe persistente hemorragia. Foi instaurado inquérito sem que restasse demonstrada a ocorrência de homicídio culposo e nem que fosse o paciente responsável pelo residente. O paciente, novamente, aqui é o médico preceptor. Nada obstante, sobreveio denúncia, sendo a impetração direcionada ao trancamento da ação penal em curso perante o juízo de direito da 11ª Vara de Belo Horizonte. Então, vamos lá. Indo no foco da questão. Passando pelo depoimento do médico residente, que no ponto afirma não haver realizado nenhum procedimento na presença do médico residente, do médico preceptor, mas sim na do doutor Luiz Otávio Torres. Então vejam aqui, talvez eles estivessem ambos no polo passivo do processo. Nesse caso, o paciente do habeas corpus era apenas o médico preceptor e, havendo essa indicação pelo médico residente, ele deveria pelo menos ser tirado dessa ação penal. Vamos lá. Já o paciente, o médico preceptor, sem negar a condição de preceptor desde 76, da Clínica de Urologia do Hospital Governador Israel Pinheiro, também esclarece não haver atendido o paciente, fazendo apenas acompanhamento indireto
caso tão certo e evidente a prova, excludente da prática pelo paciente de qualquer ato, ação ou omissão de negligência, imprudência ou imperícia. Bem, aqui nós temos 3 casos realmente na seara criminal que bem denotam, né, como de fato acontece a responsabilização. Vocês podem observar que aqui nenhum caso estava se discutindo a responsabilidade do médico residente, justamente em razão daqueles princípios que eu tratei na parte teórica, né? Pelas ciências criminais tratarem de bens jurídicos mais relevantes à vida ou mais vulneráveis, né? Você tem que fazer você não pode colocar qualquer pessoa no polo passivo, né? Existe uma diferença crucial, ainda que as indenizações sejam altíssimas, de uma ação indenizatória com um processo crime. E os acusadores sempre consideram isso. Por fim, vamos tratar aqui na prática como os conselhos de medicina encaram essas questões, né? Eu destaquei aqui 5 julgados recentes do Conselho Federal, no qual nós vamos analisar. O primeiro, a gente já observa que tem relação com a ginecologia e obstetrícia, e, em se tratando de um processo ético profissional, um recurso de apelação, julgado em algum CRM, foi reformada a pena de advertência confidencial em aviso reservado para uma absolvição. Então, vamos lá. Não comete ilícito ético a médica, que na época era R1, em treinamento, que apesar de consultar os seus preceptores, não teve deles orientação correta para o presente caso. Enfim, aquilo que a gente tratou, né? Que também influencia essa área administrativa. A residente em treinamento busca a orientação do preceptor, que não dá, e ela fica ali a ver navios, e justamente por isso não pode ser responsabilizada. Aqui um segundo acórdão, um segundo juízo do CFM. Reforma de pena de advertência confidencial em aviso reservado para absolvição, uma vez mais, né? Cabe ao médico em regime de formação em residência médica ser orientado pelo preceptor em todos os casos que acompanha, seja enfermaria, ambulatório, cirurgia, mesmo quando é designado acompanhamento diário e que não cabe autonomia ao mesmo de decisões sem a anuência dos orientadores. Aqui é uma palavra fundamental, que a gente já disse várias vezes, que é a autonomia. O residente mais e mais perde autonomia, para o bem ou para o mal. Em termos de responsabilidade civil, administrativa ou criminal, é algo positivo. Um terceiro julgado, eu já vou direto para o ponto. É passível de culpabilidade o médico assistente e ou preceptor em residência médica quando se ausenta do acompanhamento efetivo do paciente e não usa de todos os seus recursos técnicos e didáticos para promover a recuperação da rigidez, da saúde do seu paciente. Tipo o caso em que se configura a negligência, né? Então, e vejam vocês, recursos técnicos e didáticos, né? Então, fica assim cada vez mais clara a importância da postura de educador mesmo, né? Por parte do preceptor. Quarto, os atos médicos praticados por médico residente na presença de seu preceptor têm a corresponsabilidade, sendo a principal responsabilidade do preceptor médico. Aqui, deixa eu contextualizar vocês melhor, né? Não há forma definida para a prática de atos dos processos administrativos, desde que tais atos não estejam em divergência com a lei. Os fatos estão claramente dispostos no relatório conclusivo da sindicância. Então, aqui é uma questão processual relevante, mas não para o momento. O ponto é, aqui você vê que existe aperta-se um tanto mais, mas ainda assim, sempre vai estar em evidência o médico preceptor com relação ao médico residente. Um último julgado aqui, o médico residente em atividades de seu programa de treinamento, quando comunica seus atendimentos ao preceptor, transfere responsabilidade principal do atendimento. Então, se o médico residente, ainda que ele esteja de início capitaneando uma ação, se ele busca o preceptor para comunicar, para perguntar, este recebe, por assim dizer, a responsabilidade de tudo aquilo que está acontecendo, né? Pois bem, vamos chegar aqui no ponto realmente importante, depois de fazer o estudo da parte legal, o estudo da parte teórica e os fatos, né? Como as coisas de fato são julgadas. Vamos pensar
em medidas preventivas a serem tomadas pelos médicos residentes e pelas equipes também de residência, para que existam menos problemas aos médicos em geral, né? Então, primeiro e mais importante, enquanto médico residente, é fundamental colocar-se em posição de humildade, sob a tutela do preceptor. Então, realmente encarar-se como aluno, como estudante, para que não seja colocado em situação de risco. Aqui eu vou citar alguns trechos daquele estudo de responsabilidade civil que nós falamos lá atrás, que eu acho que bem descrevem isso. É importante para o residente e para o hospital ter clara a relação deste com os demais membros da equipe hospitalar e sua hierarquia na tomada de decisões. Enfim, tem que ser discutido isso previamente, tem que ter uma satisfatória reunião para que se estabeleça, olha, residente, cabe a você fazer isso, isso e aquilo. E para que, inclusive, sendo necessário futuramente dirimir isso num processo administrativo ou judicial, isso fique muito claro, né? Aqui algo muito importante. Nos casos estudados, apesar de, por força de lei, a conduta do médico residente ter que ser supervisionada por um médico responsável, os residentes responderam à lide isoladamente em quase metade da jurisprudência, 48%. Nestes, não houve discussão sobre sua falta de autonomia frente aos médicos do serviço em que se inseriram, não ficando clara a relação de capacitação a qual estavam submetidos. De fato, aqui é um destaque, se tomam decisão de conduta por si e não submetem à supervisão, são legalmente responsáveis pelo ato médico e conduzem dentro da habilitação já alcançada, quer dizer, de médicos, entendimento corroborado pelo CFM. Então é basicamente isso. Na prática, hoje os residentes se colocam como médicos em grau similar ao dos seus preceptores e em metade, vamos lá, pasmem, metade dos casos estiveram no polo passivo, solitariamente. E aqui tem uma questão muito importante, uma questão de ordem processual. Como o Código do Consumidor veda que a equipe docente seja chamada ao processo, se esta não foi demandada pelo autor da ação, quer dizer, você, enquanto requerido, não pode demandar que eles também sejam colocados ali. Se o autor demandou só você, é só você que vai. Seguindo, os pedidos para que os demais médicos fossem incluídos foram negados. Enfim. Nos casos em que o residente respondeu com a equipe de médicos do hospital, sem que fosse citada a hierarquia acadêmica entre os profissionais, houve condenação em todos. É isso que a gente tratou, né? Sempre pela constatação da conduta antijurídica e culpa. Então, também isso tem muito a ver com a capacidade e o entendimento do profissional que faz a defesa médica, né? Se você não descrever que, apesar de ser um ato por equipe, o residente ele estava numa posição hierárquica inferior, vai ser considerado como um médico qualquer. E aqui também tem um problema que nós sempre tratamos, né? Que é a forma com que o Código de Defesa do Consumidor dirige e disciplina as relações entre médico e paciente. É verdadeiramente um problema hoje para o direito médico nacional, talvez um dos maiores, que é você dar caráter da relação médico-paciente como qualquer relação comercial, como o reparo de um ar-condicionado, conserto de um carro, instalação de alguma coisa, sabe? E de fato, é evidente que são relações de dignidade diversa, cujos bens tratados ali são também totalmente diferentes. Mas, lamentavelmente, a classe médica hoje sofre por isso e deve estar atenta, né? Na Alemanha, como eu já disse, eu acho que no outro vídeo aqui da Cury Zacariotto, eles têm um trecho do Código Civil que disciplina estritamente o contrato de tratamento e que as coisas se tornam totalmente diversas a partir daí. Mas vamos focar aqui no que a gente tem que dizer. Nos casos em que atuou como agente público em serviços públicos, estes não deveriam ter participado da lide por garantia constitucional. Aqui nós estamos falando dos residentes. Contudo, a ilegitimidade processual não foi suscitada tempestivamente e os residentes acabaram por participar dos pleitos. Uma vez mais, advogados que, por muitas vezes, lamentavelmente, não conhecem as peculiaridades da atuação médica e não estão atualizados com relação a esse ramo
nascente do direito, que é o direito médico. Em geral, esta jurisprudência enfatizou a importância da informação na relação médico-paciente, principalmente para afastar a responsabilidade quando da ocorrência de intercorrências. Enfim, também é outra coisa óbvia, né? Também tem muito a ver com algo que nós muito tratamos aqui na Cury Zacarioto, que é o aculturamento, né? Assim, protocolos bem estabelecidos em clínicas e hospitais, para que todos estejam bem informados do que deve acontecer ali e o que de fato acontece. Então, desde o médico residente, as enfermeiras, a toda a equipe, ao médico preceptor, ao coordenador da residência, todos devem saber exatamente quais protocolos, quais procedimentos, quais condutas tomar e também transmitir isso satisfatoriamente aos pacientes e que também existe um sistema de desenvolvimento disso, né? Já não dá mais para a saúde, de modo geral, ser administrada na base do pragmatismo. É preciso profissionalismo, é preciso estudo, e é necessário um diálogo, né? Tanto com relação aos psicólogos, aos gestores de compliance, aos advogados, aos administradores e aos profissionais da saúde. Por fim, nesse sentido, podemos observar pela jurisprudência como a postura precipitada de médicos residentes pode os prejudicar. Assim, ao invés de buscar especialista que possa manifestar a opinião mais abalizada cientificamente e mais experiente, opta-se por uma resolução rápida. Então, é o que nós estamos tratando até aqui. Então, esse foi o tópico número 1 de medidas preventivas que podem ser tomadas tanto pelos médicos residentes quanto pelas equipes, né? O segundo ponto é o seguinte: não dispensar levianamente os exames indicados cientificamente. O que se quer dizer com isso? De fato, existe um debate muito sério com relação à bioética, à ética médica e ao próprio direito médico, que é a questão da medicina defensiva. Nós não queremos, com isso, desvirtuar o propósito da medicina, que é de fato, promover a saúde, de fato, ajudar as pessoas e as coletividades, né, no tratamento das suas dores, das suas doenças. Mas é fundamental, sim, que os médicos, sejam residentes, sejam os preceptores, não descartem, não sejam desidiosos, não sejam negligentes com relação a exames. Então, como a gente bem sabe, a medicina tem uma faceta empírica, mas também tem uma faceta analítica, por assim dizer, racional. Se você não tem os elementos empíricos, é impossível que você faça uma boa descrição. É justamente isso que a gente viu na Kira Cordon, ainda no criminal. Então, uma médica preceptora toma uma decisão precipitada e isso macula todo um procedimento e ela começa a cometer um erro depois do outro. Não fosse a prescrição, ela estaria em péssimos lençóis, né? Então, vou fazer a leitura aqui. Como é sabido, o adequado diagnóstico parte de boa observação, o que por tantas vezes depende de exames específicos. A correria dos atendimentos não raramente faz com que o médico residente seja negligente e dispense precipitadamente tais recursos, o que pode ser determinante no processo. E uma questão importante também, hoje, como nós bem sabemos, existe a medicina baseada em evidências. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem ser maluco, ser precipitado, abdicar de exames, mas também não ter uma postura de medicina defensiva, pedir qualquer exame por qualquer razão. Vamos nos basear o que dizem as maiores associações, o que é a experiência de cada hospital, o que a experiência coletada empiricamente nos ajuda a entender. Existem exames que são pedidos com frequência e são inúteis, existem muitos exames que são negligenciados e que são fundamentais, né? Então, cabe aos médicos, como uma vez mais eu digo, em diálogo com profissionais de outros ramos, né, de outros ofícios, cientificamente chegar a essas conclusões e aplicá-las, né? Terceiro aspecto, terceira dica de medida preventiva: especial cuidado com os procedimentos invasivos. Bem, aqui vocês podem ver pela jurisprudência, e como aquele gráfico que eu mostrei também, ginecologia e obstetrícia ranqueando assim, com muita largueza, justamente por isso, né? Nós tivemos aqui alguns casos também com relação a procedimentos da urologia. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Vou destacar um trecho aqui daquele estudo.
Em especial, é necessário que se discuta nas residências o maior risco de ocorrência de intercorrências percebidas como erro médico em condutas cirúrgicas. A análise da jurisprudência estudada permitiu observar que em todos os casos houve algum procedimento invasivo realizado pelo profissional, que culminou em um resultado insatisfatório, mesmo que a conduta não tenha sido considerada culposa. Este resultado, apesar da pequena amostra, acompanha outros estudos nacionais e internacionais que apontam áreas cirúrgicas, principalmente em ginecologia e obstetrícia, como as mais demandadas frente à má prática profissional. Aqui tem um outro aspecto que é importante a gente pensar, que é o seguinte: existem estudos americanos que apontam como muitas vezes os processos recebidos por médicos têm fundamento muito mais psicológico do que fático, não é? Então, o paciente pode até absorver um determinado dano se observa no médico uma postura diligente, preocupada, ética. O que verdadeiramente motiva muito dos processos é uma postura descuidada, uma postura aparentemente pouco solidária, uma incapacidade de diálogo, não é? Então, sobretudo em procedimentos tão sensíveis, tão delicados, tão complicados, é ainda mais importante uma informação bem prestada, não é? Um diálogo em tom caridoso. Quarto ponto: buscar esclarecer adequadamente, de preferência com respaldo da equipe, tudo o que se deve ao paciente. Então, é justamente isso que eu estava falando, né? Vale a pena tantas vezes ter especial serenidade e paciência. Mais uma observação aqui: a informação prévia e adequada foi importantíssima com prova de correção profissional. Na amostra, o dever de informação foi com frequência citado. Nos casos em que houve reversão da laqueadura e da vasectomia, por exemplo, a comprovação por meio do consentimento assinado, vejam, não é mera informação pelo diálogo, mas também por documentos. Aqui eu vou tratar algo que possivelmente venha a ser, inclusive, tema de outro webinário nosso, de outra aula, que é a questão do termo de consentimento, livre e esclarecido. Vocês podem ver que, apesar de parecer um formalismo na visão de muitos profissionais, é o que tem é uma diferença total de ponto de vista de um julgador. Vamos lá, seguindo. Então, a comprovação por meio de consentimento assinado foi fundamental para confirmar a orientação com relação à contracepção e falibilidade do método, sendo que, naquela primeira ação, a oitiva de testemunhas comprovou a capacidade da compreensão da autora, então, capacidade e hierarquia respondessem pela indenização, visto que os primeiros careciam de autonomia ou conhecimento para a tomada de decisões, o que trouxe grande carga de responsabilidade à preceptoria e ao corpo docente em casos de responsabilidade civil. Então, aqui também tem muito a ver com isso, né? Então, você tem uma informação adequada que aponta que os médicos residentes não são responsáveis por aquilo que eles estão fazendo, eles estão apenas seguindo, não ordens meramente, mas as direções dos seus preceptores. Conclusão. Isso aqui é o mais importante. A jurisprudência do Tribunal Paulista sobre o erro médico de residentes indica que estes são julgados como profissionais que são, como médicos, mediante a apreciação de culpa lato sensu, isto é, negligência, imperícia e imprudência, nos casos de responsabilidade civil por erro médico. Todavia, quando foram julgados juntamente com seus pares acadêmicos, professores ou preceptores, a culpa, se presente, foi dirimida em favor daqueles que já careciam de autonomia na conduta. Quando, da presença de suposto erro grosseiro, entendeu-se que seriam culpados juntamente com os profissionais aos quais se submetiam, em consonância com a decisão do STJ, que inclusive a gente estudou hoje, em que devem ser responsabilizados pelos atos habilitados em razão da graduação. Enfim, aquilo que a gente bateu várias vezes hoje, né? Mesmo em situações em que, por força de lei, a regra deveria ser o atendimento prestado pelo residente sob supervisão docente, esse respondeu à ação isoladamente praticamente metade da amostra, os 48% que também nós tratamos. Agora, para finalizar realmente as minhas conclusões pessoais, que a gente já tratou durante o webinário, mas que é bom reforçar e que também eu vou continuar aberto a gente
continuar esse diálogo, né? Primeiro, a meu ver, é possível observar que a jurisprudência tem mudado ao longo dos anos, no sentido de minorar a noção de autonomia do residente. Afinal, apesar de médico, torna-se patente que, no mais das vezes, ainda não possui trato fino com muitos dos saberes práticos da especialidade. Logo, não pode ser demandado dele da mesma forma que um especialista consolidado. Outro aspecto. Todavia, caso o médico residente, talvez convencido de sua capacidade, tente lidar com situações exigíveis de um R3, por exemplo, fica em situação de grande vulnerabilidade. Você é um R1, vai tratar de coisas de R3, com a autonomia de um R3, vai se vulnerabilizar. Que dirá de um especialista, né? Não à toa, recomendamos que, na medida do possível, em especial nas especialidades com viés invasivo, que o residente esteja sob a tutela do médico preceptor, colocando-se humildemente na posição de estudante. E caso possua a situação que demanda ágil decisão, que se ampare ao máximo em fundamentos certos. Lembra? Medicina baseada em evidências. Socorra-se do que dizem as associações das especialidades. Você está estudando uma certa especialidade? Se torne familiar com relação ao que dizem a Associação Americana, Brasileira, o Ministério da Saúde, etc. e tal. Então, fundamentos certos, como a opinião de especialista de equipe também, e dos exames indicados para o procedimento. Não destaque, perdão, esse horário fica complicado. Não destaque, doutor Felipe, tô ruim aqui de falar, cara. Não abdique de elementos empíricos, certo? Para que, de fato, você possa fazer sua análise com fundamentos. Inclusive, isso é fundamental a posteriori no processo. Pois bem, gente, foi isso aí. Eu agradeço profundamente pela participação de todos, aos que também vierem assistir esse webinário no futuro, posto que nós vamos liberá-lo no YouTube e em demais redes sociais. A Cury Zacariotto verdadeiramente se preocupa com o estudo do direito médico, porque, poxa, como nós bem sabemos, nosso país sofre tanto com a judicialização da saúde, mas também com a administração precária, né, das nossas entidades, das nossas instituições médicas. E é preciso que estejamos todos nesse barco, estudando, buscando chegar a conclusões mais sábias, mais científicas, para que isso bem se desenvolva. Não à toa, nós não só nos dedicamos à atividade reativa, né, uma vez que já existe um processo, mas também preventiva. Então, eu, pessoalmente, estudo compliance na área da saúde, que é uma coisa um pouco rara ainda no Brasil, mas que já existem consideráveis estudos fora daqui, mas que a gente tem que estar todos nesse mesmo barco. Espero que, pelo menos mensalmente, nós liberemos novos conteúdos desse tamanho, né, webinários inteiros, e que assim possamos todos nos beneficiar de um tratamento mais sério, mais rigoroso, que os médicos verdadeiramente não fiquem solitários nessa busca, né? Que não fiquem ali tentando, ao mesmo tempo, estar a par da melhor ciência médica e ter que gerir um hospital da melhor forma possível. Então, é isso aí. Eu agradeço uma vez mais. Um forte abraço e até a próxima.